Algo eterno está acontecendo dentro de você agora. E se você escutar com o coração aberto, vai perceber que Jesus não estava apenas ensinando um caminho. Ele estava revelando uma porta. Existe uma frase de Jesus que parece simples, mas quando a gente entende de verdade, ela desmonta o nosso orgulho, cala a ansiedade, quebra as máscaras e reorganiza tudo por dentro. E é justamente por isso que poucos aceitam. Negar a si mesmo, não como uma ideia bonita, mas como um chamado real. Antes de ir mais fundo, eu quero te convidar a fazer algo pequeno, mas muito sincero. Escreve nos comentários uma frase curta, do seu jeito, só para marcar presença diante de Deus. Pode ser, eu aceito esse chamado. Ou então, Jesus me ensina a negar a mim mesmo. Escreve com verdade. Porque quando a gente coloca para fora, algo por dentro começa a se alinhar. Agora, fica comigo nesse início, porque muita gente acha que negar a si mesmo é viver sem alegria, é se anular, é sofrer calado. Mas Jesus não chama ninguém para uma vida vazia. Ele chama para uma vida livre. Só que essa liberdade tem um preço que o mundo não quer pagar. O preço de não ser mais governado pelo próprio eu. E talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. Aquela guerra interna. Uma parte sua quer agradar a Deus, mas outra parte quer controlar tudo. Uma parte quer ter paz, mas outra parte quer estar certa. Uma parte quer caminhar em fé, mas outra parte quer garantias, provas, segurança total, domínio total. E é aqui que o chamado de Jesus fica sério. Porque quando ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, você pode até andar perto de mim, mas para me seguir de verdade, você vai precisar deixar algo morrer. E é por isso que poucos aceitam. Porque negar a si mesmo não mexe só com hábitos. Mexe com tronos. Mexe com quem manda dentro de você. Tem gente que até ama as palavras de Jesus, mas não quer que Jesus governe as decisões. Tem gente que até gosta da presença de Deus, mas não quer abrir mão do comando. E isso não é um ataque. Isso é um espelho. Porque eu e você carregamos esse eu que quer ser adorado, esse eu que quer ser reconhecido, esse eu que quer ter razão, esse eu que não quer perder, esse eu que quer ser servido, em vez de servir. E Jesus olha para isso com amor e firmeza. Ele não grita, ele não humilha, ele chama. Como quem diz, vem, mas vem inteiro. Vem, mas vem rendido. Vem, mas vem livre do seu próprio governo. E eu preciso te dizer algo que muda a forma de ouvir esse vídeo. Negar a si mesmo não é se odiar, não é se destruir, não é apagar a sua personalidade. Negar a si mesmo é negar o eu carnal que quer ocupar o lugar de Deus. É dizer não para a voz interna, que sempre quer escolher o caminho mais fácil, mesmo que esse caminho te afaste da vontade do Pai. É dizer não para aquele impulso que quer revidar, se defender, controlar, provar, vencer, mesmo quando o Espírito Santo te chama para o silêncio, para a mansidão, para a obediência. E aqui vem a primeira revelação que muita gente não percebe. O eu não morre de uma vez. Ele morre em pequenas renúncias, no cotidiano, no jeito de falar, no jeito de reagir, no jeito de decidir, no que você alimenta na mente, no que você permite no coração. Porque o eu não se sustenta apenas pelo pecado óbvio, ele se sustenta por coisas que parecem normais. A necessidade de ter razão, a necessidade de ser visto, a necessidade de ser aplaudido, a necessidade de ganhar, a necessidade de nunca pedir perdão, a necessidade de sempre justificar tudo, a necessidade de controlar o futuro. E quando Jesus diz, negue a si mesmo, ele está tocando exatamente nesse lugar. Ele está dizendo, você não foi criado para ser escravo do próprio desejo. Você não foi criado para ser conduzido pela própria carência. Você foi criado para ser conduzido por mim. Respira fundo, porque isso aqui é mais profundo do que parece. Talvez você esteja cansado, cansada, de viver tentando dar conta de tudo, tentando agradar todo mundo, tentando ser forte o tempo todo, tentando manter a imagem.
tentando se provar, tentando vencer no grito, tentando sobreviver na força do braço. E Jesus aparece com uma palavra que parece dura, mas na verdade é libertadora. Negue-se. Como quem diz, solta esse peso. Para de tentar ser Deus. Vem descansar no meu governo. Agora deixa eu te conduzir a um ponto bem específico e muito real. Você sabe qual é uma das formas mais comuns de não negar a si mesmo? Quando a gente obedece a Deus, só até o ponto em que não dói. Quando a gente segue Jesus, só até o ponto em que não mexe com o nosso orgulho. Quando a gente ama, só até o ponto em que ainda dá para manter a sensação de controle. Mas o Evangelho não é um acordo. O Evangelho é entrega. E é por isso que muitos ficam na beira. Eles ouvem, se emocionam, concordam, mas não se rendem. E quando a vida aperta, o eu volta para o trono. Volta com pressa. Volta dizendo, agora deixa comigo. Agora eu resolvo do meu jeito. Agora eu tomo o controle. Agora eu faço do meu jeito, porque eu não aguento esperar. E é nessa hora que a fé se perde, não por falta de Deus, mas porque o eu falou mais alto. E talvez enquanto você ouve isso, algo dentro de você esteja reconhecendo. Tem áreas da minha vida em que eu ainda não me neguei. Então, eu quero fazer com você uma aplicação prática simples, bem agora, sem esforço e sem teatro. Coloca a mão no peito, se puder. Ou apenas fecha os olhos por um instante e responde para você mesmo diante de Deus: em que área eu tenho insistido em governar sozinho? Pode ser nos relacionamentos, pode ser na vida emocional, pode ser no dinheiro, pode ser no futuro, pode ser em um vício escondido, pode ser em uma ferida antiga, pode ser em um rancor que você tem alimentado com justificativas. Só reconhece, porque o primeiro passo da rendição é a verdade. E agora, bem suavemente, diga em silêncio ou em voz baixa: Jesus, eu abro mão do meu trono. Diz de novo, com calma: Jesus, eu abro mão do meu trono. Essa frase parece pequena, mas no mundo espiritual ela é enorme, porque o eu se alimenta de controle. E quando você entrega o controle, o eu começa a perder força. E é aqui que eu te dou um decreto curto, simples e forte, para você repetir comigo. Repita com fé, no seu ritmo. Eu não sou governado pelo medo. Eu não sou governado pelo orgulho. Eu sou governado por Cristo. Mais uma vez. Eu não sou governado pelo medo. Eu não sou governado pelo orgulho. Eu sou governado por Cristo. Agora, fica comigo só mais um pouco, porque o que eu vou te mostrar a seguir é o ponto que separa quem admira Jesus de quem realmente o segue. E quando você entende isso, você para de viver em ciclos e começa a caminhar em transformação real. Se isso já está falando com você de um jeito diferente, escreve só uma palavra nos comentários, bem simples: rendição. Não precisa explicar nada, só essa palavra, porque ela vai te lembrar depois que hoje você ouviu um chamado e não deixou passar. Você já percebeu que existe um eu dentro de nós que não quer apenas viver, ele quer mandar. E é exatamente por isso que a palavra de Jesus soa tão direta, tão cirúrgica, tão impossível para muitos. Porque quando ele diz, negue a si mesmo, ele está apontando para um centro de comando interno que luta para permanecer no controle. E esse eu não aparece só nas grandes quedas. Ele aparece nas pequenas escolhas. Ele aparece na pressa, na irritação, na necessidade de aprovação, na vontade de revidar, na ansiedade de resolver tudo hoje, na teimosia de manter a própria versão dos fatos, na busca por conforto acima da obediência. E eu quero te conduzir com clareza aqui, porque isso precisa ser simples de entender. O eu que Jesus manda negar não é a sua identidade em Deus, não é o seu valor, não é a sua dignidade, é o velho governo interior. Aquela parte que diz, eu faço do meu jeito, eu não preciso me submeter, eu não vou ceder, eu não vou esperar, eu não vou perdoar, eu não vou me humilhar, eu vou provar que eu estou certo. E enquanto esse eu governa, a paz de Deus vira visitante. Ela até vem, mas não fica,
porque o coração não consegue ser trono de dois reis, ou o eu manda, ou Cristo governa. E esse é um ponto que segura a atenção de quem está ouvindo, porque é aqui que muita gente se confunde sem perceber. Tem pessoas que acham que estão seguindo Jesus, mas estão apenas pedindo para Jesus abençoar o plano delas. Elas oram, mas não entregam. Elas pedem direção, mas já escolheram. Elas querem a vontade de Deus, desde que seja igual ao desejo delas. E isso não é para te acusar, é para te acordar com amor. Porque quando Jesus chama para negar a si mesmo, Ele está chamando você para sair desse lugar de negociação. Ele está chamando você para uma vida em que a vontade do Pai é o caminho, mesmo quando a carne não gosta. Agora, deixa eu te mostrar como esse eu se esconde com roupa religiosa e por isso ele engana tantos. O eu pode se esconder até em boas ações. Quando você faz o bem, mas precisa ser visto. Quando você ajuda, mas quer reconhecimento. Quando você serve, mas quer controle. Quando você perdoa, mas quer que o outro sofra um pouco antes. Quando você deixa para lá, mas guarda uma lista dentro do coração. Isso é o eu. E por fora parece fé, mas por dentro ainda é trono. E o Espírito Santo, quando está trabalhando em nós, começa a tocar exatamente nesses lugares. Não nos lugares que só os outros veem, mas nos lugares que só Deus e você conhecem. A motivação, a intenção, o impulso escondido. Porque negar a si mesmo é uma obra interna. E é por isso que poucos aceitam. Porque é mais fácil trocar de comportamento do que trocar de governo. É mais fácil mudar por fora do que se render por dentro. E agora eu quero fazer você enxergar o eu com exemplos simples, narráveis, do dia a dia, para você se observar sem culpa, mas com lucidez. O eu aparece quando você sente que precisa responder na hora. Quando alguém fala algo e dentro de você sobe aquela necessidade de se defender, de se justificar, de ganhar a conversa. E às vezes o Espírito Santo te chama para o silêncio. Não porque você está errado, mas porque você não precisa vencer. O eu quer vencer. Cristo quer curar. O eu aparece quando você sente raiva e diz, eu sou assim mesmo. Mas o Evangelho não reforça a velha natureza. O Evangelho transforma. O eu aparece quando você diz, eu não vou pedir perdão, porque a culpa não é minha. E talvez a culpa não seja toda sua mesmo, mas o orgulho te impede de plantar paz. O eu aparece quando você olha para o futuro e a ansiedade te empurra. E você tenta controlar, prever, calcular, garantir. Mas Jesus não chama você para controlar amanhã. Ele chama você para confiar hoje. E aqui, deixa eu te entregar uma chave que muda o jeito de viver isso. Negar a si mesmo é dizer não para um impulso, antes que esse impulso vire um caminho. É no começo. É quando a palavra ainda está na garganta. É quando a atitude ainda está nas mãos. É quando a decisão ainda está na mente. Porque depois que vira prática, vira hábito, e hábito vira caráter. Então, o chamado de Jesus é, corta na raiz. E essa é uma das razões pelas quais este assunto prende o coração. Porque todo mundo sente essa guerra. A diferença é que poucos têm coragem de enfrentá-la de verdade. Agora, eu quero te conduzir a um exercício rápido, bem simples, mas poderoso. Quando você perceber um impulso do eu hoje, pode ser orgulho, pressa, irritação, desejo de controlar, faça uma pausa interna e diga, eu não ajo por impulso, eu ajo por obediência. Diz isso de novo, porque essa frase reprograma o coração. Eu não ajo por impulso, eu ajo por obediência. Isso é negar a si mesmo, é escolher ser guiado em vez de ser arrastado. E aqui entra um ponto delicado e muito libertador. Muita gente acha que negar a si mesmo é perder força. Mas, na verdade, é aqui que a força começa. Porque a maior força não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. A maior autoridade não é gritar, é permanecer firme por dentro quando tudo quer te puxar para a velha reação. E se você está comigo até aqui, eu quero te pedir um comentário bem simples, como um marco no meio do caminho.
Escreve nos comentários: Cristo governa. Só isso. Porque quando você declara, você reforça o governo certo dentro de você. Agora, guarda isso, porque a próxima parte é onde muita gente tropeça sem entender: tomar a cruz. E eu vou te mostrar como tomar a cruz não é buscar sofrimento, mas escolher obediência quando dói no ego. E quando isso encaixa dentro de você, você começa a entender por que Jesus disse que poucos aceitam. Existe um ponto no chamado de Jesus que separa o admirador do discípulo. E esse ponto tem um nome que muita gente tenta suavizar: cruz. E eu preciso que você ouça isso do jeito certo, porque por muito tempo fizeram a cruz parecer apenas um símbolo religioso, ou um tipo de sofrimento inevitável. Mas quando Jesus diz: tome a sua cruz, ele está falando de uma escolha, uma decisão repetida, uma obediência que acontece exatamente no lugar onde o eu quer fugir. E aqui entra algo que prende a alma de quem está ouvindo, porque todo mundo vive isso, ainda que não perceba. Você já notou que existem momentos em que você sabe o que é certo, mas o seu interior quer fazer o contrário? Você sabe que o certo é calar, mas quer responder. Você sabe que o certo é perdoar, mas quer punir. Você sabe que o certo é esperar, mas quer atropelar. Você sabe que o certo é ser verdadeiro, mas quer se proteger. É aí que a cruz aparece, porque a cruz é onde a carne perde o trono e o espírito assume o governo. E isso não é uma frase bonita, é prática. A cruz não é uma tragédia que cai sobre você. A cruz é uma obediência que você escolhe quando seria mais fácil obedecer a si mesmo. E eu vou te dar exemplos bem claros, porque isso precisa ser narrável, simples e real. Tomar a cruz é quando você decide não devolver na mesma moeda, mesmo tendo motivo. Tomar a cruz é quando você pede perdão, mesmo quando o orgulho grita para manter a pose. Tomar a cruz é quando você diz não a um desejo que vai te escravizar depois. Tomar a cruz é quando você não alimenta uma conversa que suja o coração. Tomar a cruz é quando você coloca limites onde sua carne quer se soltar. Tomar a cruz é quando você escolhe o caminho estreito, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque a cruz não é palco. A cruz é altar, e altar é lugar de entrega. Agora, deixa eu te tocar com uma verdade que muita gente evita, mas que liberta. A cruz fere o ego, e é por isso que poucos aceitam. Porque o ego quer ser servido, quer ser reconhecido, quer ter razão, quer vencer, quer manter a imagem. Mas Jesus não forma pessoas cheias de imagem. Jesus forma pessoas cheias de verdade. E a verdade começa quando a gente para de proteger o velho eu. Sabe por que tantos desistem no caminho? Porque querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Querem o céu, mas não querem a cruz. Querem promessas, mas não querem renúncias. Querem milagres, mas não querem transformação. E o chamado de Jesus não é incompleto. Ele não diz: venha e mantenha seu trono. Ele diz: venha e siga-me. Seguir é andar atrás. Seguir é deixar ele ir na frente. E se ele vai na frente, você não dita a rota, você obedece. Agora, deixa eu te mostrar uma parte ainda mais profunda. A cruz não é a perda da sua vida. É a perda do controle sobre a sua vida. E esse é o ponto que pega, porque a gente até entrega pecado, mas não quer entregar o comando. A gente até entrega o que está errado, mas não quer entregar o que a gente acha que é nosso direito de revidar, nosso direito de ficar ressentido, nosso direito de fugir, nosso direito de viver do nosso jeito. E Jesus, com amor e firmeza, te chama para um lugar maior, um lugar onde você não vive por direito, você vive por propósito. E agora eu quero desacelerar um pouco a voz deste texto, para isso entrar com profundidade, porque talvez você esteja carregando dores reais, fardos reais, lutas reais. E aqui existe um perigo que eu preciso cortar com clareza. Tomar a cruz não é aceitar abuso, não é normalizar injustiça, não é ficar em lugares que destroem a sua alma. Tomar a cruz
é obedecer a Deus no caminho certo, mesmo quando isso exige renúncia do ego. Às vezes, tomar a cruz é sair. Às vezes, é dizer não. Às vezes, é colocar limites. Às vezes, é parar de insistir no que Deus já disse para soltar. Porque cruz não é ser esmagado por pessoas. Cruz é ser moldado por Deus. E agora, aqui vem uma virada emocional. O momento da cruz quase sempre é silencioso. Ninguém aplaude, ninguém percebe, ninguém te dá medalha. Só Deus vê. E talvez seja exatamente isso que o eu detesta. Porque o eu quer recompensa imediata. O eu quer reconhecimento. O eu quer que alguém diga: nossa, como você é espiritual. Mas Jesus te chama para um lugar onde você não precisa ser visto. Você precisa ser fiel. E isso muda tudo. Então eu quero te conduzir a um decreto curto, como uma escolha prática agora mesmo. Repita comigo com calma. Eu abraço a cruz da obediência. Eu solto o controle. Eu sigo Jesus. De novo, com fé. Eu abraço a cruz da obediência. Eu solto o controle. Eu sigo Jesus. Agora, se você percebe que isso está mexendo com você de um jeito profundo, escreve nos comentários uma frase simples, sem explicar muito. Eu escolho obedecer. Isso não é só engajamento, é um marco, é um sinal. E eu quero que você fique comigo, porque a próxima parte vai revelar por que isso dói tanto para a maioria. Negar a si mesmo mexe com desejos ocultos, feridas antigas e vícios silenciosos, coisas que ninguém vê, mas que governam decisões. E quando você enxerga isso, você para de se culpar por fraquezas repetidas e começa a entender onde a guerra realmente acontece. Tem um motivo pelo qual esse chamado é tão raro. Não é porque as pessoas não ouviram, é porque elas ouviram e entenderam o que isso custa por dentro. Porque negar a si mesmo não mexe só com o que você faz, mexe com o que você ama, mexe com o que você protege, mexe com o que você usa para se sentir seguro. E sem perceber, muita gente passa a vida inteira tentando salvar o próprio eu. Salvar a imagem, salvar o orgulho, salvar o controle, salvar o direito de não se humilhar, salvar o direito de não pedir ajuda, salvar o direito de não mudar. E aí Jesus vem com uma frase que não negocia. Negue-se. Como quem diz, você não precisa mais se salvar. Eu já te chamei para uma vida maior. Agora, presta atenção nisso, porque aqui mora uma chave muito preciosa. O eu não se apresenta como vilão. Ele se apresenta como proteção. Ele diz, se você não se defender, vão te engolir. Se você não controlar, vai dar tudo errado. Se você não revidar, vão achar que você é fraco. Se você ceder, você vai perder valor. Se você perdoar, você vai estar concordando. Se você esperar, você vai ficar para trás. E essa voz parece sensata, parece prudente, parece madura. Mas no fundo, ela está fazendo uma coisa, tentando manter você distante do lugar da rendição. Porque a rendição exige confiança. E confiança é o que o eu mais teme. Por isso poucos aceitam. Porque aceitar esse chamado é deixar Deus tocar em áreas que a gente trancou. Feridas antigas, medos antigos, faltas antigas. E aqui eu vou ser bem humano com você. Tem gente que não consegue negar a si mesmo, porque passou a vida inteira tentando ser forte. E a força virou armadura. A pessoa não sabe mais chorar. Não sabe mais pedir ajuda. Não sabe mais admitir fraqueza. Não sabe mais dizer, eu não sei. Não sabe mais dizer, eu preciso de Deus. E sem perceber, essa armadura vira prisão. O eu diz, não se renda, não confie, não descanse, não entregue. Mas Jesus não veio para te manter protegido. Ele veio para te tornar livre. E a liberdade começa quando você para de ser governado pela ferida. Porque muitas vezes, o eu que manda dentro de nós é uma ferida tentando evitar dor de novo. Você já reparou? A pessoa que controla tudo, muitas vezes, foi ferida pelo inesperado. A pessoa que não confia em ninguém, muitas vezes, foi traída. A pessoa que nunca pede perdão,
Muitas vezes, cresceu sendo humilhada. A pessoa que sempre quer estar certa, muitas vezes, viveu anos se sentindo pequena. A pessoa que vive se defendendo, muitas vezes, viveu tempo demais sendo atacada. E Jesus olha para isso com compaixão. Ele não te chama para negar a si mesmo como quem te quebra. Ele te chama para negar esse velho mecanismo como quem te cura, como quem diz: eu sei por que você faz isso, eu sei de onde isso veio. Mas você não precisa mais viver assim. E aqui está o ponto mais delicado. Muita gente não aceita esse chamado porque tem coisas que ama em segredo. Não necessariamente coisas escandalosas, mas coisas que alimentam a velha natureza. Um tipo de pensamento que vicia, um tipo de conversa que contamina, um tipo de fantasia que prende, um tipo de hábito que anestesia, porque existem prazeres que parecem descanso, mas são algemas. E o eu protege essas algemas como se fossem tesouros. Ele diz: só isso aqui me alivia, só isso aqui me acalma, só isso aqui me dá sensação de controle, só isso aqui me dá prazer, só isso aqui me faz esquecer. E Jesus vem e diz: negue-se, não porque Ele quer tirar a sua alegria, mas porque Ele quer te devolver a alegria verdadeira, a alegria que não depende de anestesia, a alegria que não depende de fuga, a alegria que não depende de um momento, a alegria que nasce da presença de Deus dentro de você. E talvez você esteja percebendo com sinceridade algo que você nunca encarou de frente. Existem coisas que você chama de personalidade, mas são prisões. Existem coisas que você chama de direito, mas são pesos. Existem coisas que você chama de alívio, mas são correntes. E negar a si mesmo é dizer: eu não vou ser governado por isso. Não com violência, não com culpa, mas com decisão. E eu quero que você sinta a beleza desse chamado, porque a mente humana tende a interpretar como perda. Mas Jesus não chama você para perder o que é bom. Ele chama você para perder o que te governa. Existe uma diferença enorme. Agora, eu vou te conduzir a uma reflexão silenciosa, bem curta, mas que pode mudar o rumo do seu dia. Pensa nisso com sinceridade. O que eu tenho protegido dentro de mim que me impede de obedecer plenamente? Pode ser uma reação, pode ser um ressentimento, pode ser um apego, pode ser um hábito, pode ser um medo, pode ser uma necessidade de controle, pode ser a dificuldade de confiar. Só reconhece e agora diga, em silêncio ou em voz baixa: Jesus, eu não quero mais proteger o que me prende. De novo, com calma: Jesus, eu não quero mais proteger o que me prende. Isso é rendição. E aqui vai um decreto bem simples, para você repetir comigo como uma escolha. Eu não sou guiado pela minha ferida. Eu não sou guiado pelo meu medo. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Mais uma vez, eu não sou guiado pela minha ferida. Eu não sou guiado pelo meu medo. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Se essa parte te alcançou de verdade, comenta só uma frase curta, como um selo espiritual sem se explicar demais. Eu escolho ser livre. Agora, permanece comigo, porque a próxima parte é a promessa escondida nesse chamado. Jesus não termina na cruz, ele termina na vida. E quando ele diz que quem perde a vida por causa dele a encontra, ele está revelando um segredo que transforma a forma como você enxerga a renúncia. Tem uma frase de Jesus que parece contraditória, até você perceber que ela é uma lei espiritual. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. E quando você ouve isso com o coração atento, você entende. Jesus não está falando de destruir a sua vida. Ele está falando de salvar você, de você mesmo, porque existe um tipo de vida que a gente tenta salvar. E essa vida é, na verdade, um cativeiro. A vida do ego no comando, a vida do medo dirigindo as decisões, a vida do controle como religião, a vida da imagem como identidade, a vida do orgulho como escudo. E enquanto a gente tenta salvar essa vida, a gente perde o essencial, perde paz, perde leveza, perde presença, perde direção, perde alegria verdadeira, perde o senso de propósito.
Agora, olha como isso é profundo e simples. O eu sempre quer se preservar, e por isso ele escolhe caminhos que parecem seguros. Mas esses caminhos seguros são, muitas vezes, os mesmos caminhos que afastam você do centro da vontade de Deus. E é aí que Jesus entra com uma promessa escondida. Quando você solta o que te governa, você encontra o que te sustenta. Quando você perde o controle, você encontra cuidado. Quando você perde a necessidade de ter razão, você encontra paz. Quando você perde o orgulho, você encontra liberdade. Quando você perde a vida antiga, você encontra a vida verdadeira. Porque a vida verdadeira não nasce do esforço de se proteger. A vida verdadeira nasce da presença de Deus governando você por dentro. E aqui eu quero te dar uma imagem para guardar na mente. Enquanto você segura forte, com medo de perder, sua mão fica ocupada. E uma mão ocupada não consegue receber. Mas quando você abre a mão, você finalmente pode ser preenchido. Negar a si mesmo é abrir a mão. E é por isso que esse chamado não é sobre tristeza, é sobre cura. Não é sobre viver apagado, é sobre viver alinhado. Agora, deixa eu te tocar com uma verdade bem prática. Muita gente pensa, se eu negar a mim mesmo, eu vou ficar sem nada. Mas na realidade, o que Deus tira não é tudo. É o que está te matando por dentro. Deus não te arranca identidade, Ele te devolve identidade. Deus não te arranca valor, Ele te revela valor. Deus não te arranca alegria, Ele te cura da alegria falsa. E aí você começa a perceber algo. A vida que você encontra em Jesus é mais leve, mas é mais firme, mais suave, mas mais forte, mais simples, mas mais profunda. E eu sei que isso mexe com uma pergunta silenciosa que muitos têm, mas quase ninguém fala. E se eu me render e Deus me levar para um caminho que eu não quero? Essa pergunta é humana, e é aqui que a fé amadurece, porque fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é confiar que Deus é bom. E essa confiança nasce quando você entende que Deus não te conduz para te perder. Ele te conduz para te formar. Deus não te chama para te diminuir. Ele te chama para te libertar do que te diminui. Agora, permanece comigo, porque aqui entra uma parte que prende o coração de verdade. Você sabe como a vida verdadeira começa a aparecer? Quando você percebe que negar a si mesmo não é uma coisa grande que você faz uma vez. É uma série de decisões pequenas, todo dia. E essas decisões começam a gerar algo que você sente no corpo e na mente. Silêncio interior. Aquela paz que não depende do ambiente. Aquela calma que vem mesmo quando o mundo não mudou. Porque quando o eu para de gritar, o Espírito Santo começa a falar mais claro. E o que ele fala é vida, direção, consolo, coragem, sabedoria. Agora, eu quero te conduzir a um decreto que sela esta parte, e eu quero que você diga como quem escolhe um caminho. Repita comigo no seu ritmo. Eu não vou salvar a minha velha vida. Eu vou seguir Jesus, e eu vou encontrar a vida verdadeira. De novo, eu não vou salvar a minha velha vida. Eu vou seguir Jesus, e eu vou encontrar a vida verdadeira. Se isso está ficando claro dentro de você, comenta uma frase bem curta, como um compromisso simples. Eu escolho a vida verdadeira. Agora, a próxima parte é onde isso desce para o chão do cotidiano. Como essa rendição muda seus relacionamentos, seu jeito de falar, seu jeito de decidir, seu jeito de lidar com dinheiro, tempo, ansiedade e tentações. E sem perceber, você começa a viver de um jeito que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Quando você entende o chamado de Jesus, ele não fica preso numa frase bonita. Ele desce para o lugar onde a vida realmente acontece, no tom da sua voz, na sua reação quando alguém te fere, no que você escolhe assistir quando está sozinho, no que você alimenta na mente quando ninguém vê, no jeito como você lida com dinheiro, com tempo, com desejo, com ansiedade, no que você faz quando Deus pede silêncio e o seu eu quer provar um ponto. Porque negar a si mesmo não é um evento, é um caminho. E esse caminho começa no lugar mais difícil,
o lugar em que você sempre reagiu no automático. Talvez você já tenha percebido que muitas derrotas não aconteceram porque você queria cair. Elas aconteceram porque você não percebeu o momento exato em que o eu assumiu o volante. Foi rápido, uma irritação pequena, um pensamento repetido, uma comparação, uma carência, um impulso. E quando você vê, já falou o que não devia, já fez o que não queria, já alimentou o que te enfraquece. Mas Jesus te chama para um tipo de consciência espiritual que muda isso por completo. Ele te chama para vigiar por dentro, não com paranoia, mas com presença. Sabe como isso se traduz no cotidiano? É quando você sente aquela vontade de responder com dureza e por dentro escolhe mansidão. Não porque você é fraco, mas porque você é governado por Cristo. É quando você está certo, mas escolhe a paz, porque você entendeu que ter razão não vale a perda da presença. É quando você poderia se vingar, mas escolhe perdoar. Não porque esqueceu a dor, mas porque não quer mais carregar veneno. É quando alguém te provoca e você percebe: se eu reagir do meu jeito, eu perco o governo de Deus dentro de mim. E então você toma a cruz. Você morre para a reação antiga e vive pela resposta do Espírito. Agora, deixa eu te dar uma imagem bem simples. Negar a si mesmo é como trocar de voz interior. Antes a carne manda, diga tudo, mostre força, defenda sua honra, prove que você está certo, não deixe barato. Mas quando Cristo governa, a voz muda. Silêncio, entrega, perdão, sabedoria, tempo certo, palavra certa. E isso não te enfraquece, isso te amadurece. A fé madura não precisa vencer conversas, ela precisa permanecer inteira. E aqui entra um ponto que toca fundo em muita gente. Negar a si mesmo também muda o jeito como você lida com ansiedade. Porque a ansiedade é muitas vezes o eu tentando controlar o amanhã. É o coração dizendo: se eu não resolver agora, vai dar tudo errado. Mas o Evangelho te ensina outra linguagem por dentro. A linguagem do descanso. Não um descanso preguiçoso, um descanso de confiança. Você faz o que é sua parte e entrega o resto para Deus. E aqui vai algo prático, bem narrável, para você usar quando a ansiedade subir. Quando a mente começar a acelerar, diga: eu não preciso dominar o futuro. Eu preciso obedecer hoje. De novo, eu não preciso dominar o futuro. Eu preciso obedecer hoje. Isso é negar a si mesmo. É negar o impulso de controlar. Agora, deixa eu tocar num lugar muito real: dinheiro e escolhas. Negar a si mesmo pode aparecer quando você quer gastar por impulso para preencher vazio. Quando você quer provar valor comprando coisas. Quando você quer tomar decisões financeiras movido por medo ou comparação. E Jesus te chama para uma vida guiada por sabedoria. Uma vida em que você não é escravo do impulso, nem do medo, nem da aparência. Ele te chama para administrar com temor de Deus, com honestidade e com paz. E aqui entra outra área que muitos evitam: desejos e tentações. Negar a si mesmo é muitas vezes dizer não para algo que parece pequeno, mas que abre portas enormes. Uma conversa que te puxa para longe, um conteúdo que suja sua mente, um hábito que começa como distração e termina como prisão. E você percebe que o verdadeiro discípulo não brinca com aquilo que enfraquece o espírito. Ele escolhe a vida, mesmo quando a carne pede o contrário. E aqui, eu quero fazer um engajamento bem sutil, como quem pergunta algo só para alinhar o coração. Enquanto você ouve, pensa: qual área é mais difícil para você negar a si mesmo hoje? Relacionamentos, ansiedade, orgulho, vícios ocultos, controle, medo. Se você sentir paz em escrever, comenta só uma palavra bem simples, sem se expor demais. A palavra da área que você quer entregar. Só uma palavra, porque quando você nomeia, você traz para a luz, e na luz Deus trabalha. Agora, eu quero fechar este bloco com um decreto diário, para você usar como uma âncora. Repita comigo, com calma. Hoje,
eu nego o meu eu antigo. Hoje, eu tomo a cruz da obediência. Hoje, eu sigo Jesus em paz. De novo, hoje, eu nego o meu eu antigo. Hoje, eu tomo a cruz da obediência. Hoje, eu sigo Jesus em paz. E agora, fica comigo, porque a próxima parte é onde isso se torna uma decisão definitiva no coração. Não só uma inspiração, mas um posicionamento. Eu vou te conduzir a uma entrega prática. E vou revelar como a obediência silenciosa constrói um tipo de autoridade espiritual que ninguém consegue fingir. Há um tipo de autoridade que não nasce do volume da voz, nasce da rendição. Porque quando você nega a si mesmo e toma a cruz no secreto, algo dentro de você se alinha com o céu. E aos poucos, você começa a perceber que certas batalhas diminuem, não porque a vida ficou fácil, mas porque você deixou de ser governado pelo velho eu. E isso muda tudo. Sabe por quê? Porque muitas lutas que parecem externas, na verdade são internas. Você pensa que está lutando contra pessoas, contra circunstâncias, contra atrasos, contra injustiças. Mas, no fundo, a grande luta é: quem está no trono quando você é pressionado? Quando você é ferido, quem governa? Quando você é contrariado, quem governa? Quando você é tentado, quem governa? Quando você é ignorado, quem governa? Quando você não entende o caminho, quem governa? E é aí que a rendição vira autoridade. Porque o diabo não teme discurso bonito. Ele teme um coração que não negocia com a carne. Ele teme alguém que decidiu obedecer. E eu quero que isso entre com mansidão, mas com firmeza. Você não vence as batalhas espirituais tentando ser forte do seu jeito. Você vence sendo governado por Cristo. O eu quer vencer no grito. Cristo vence na cruz. O eu quer provar. Cristo permanece. O eu quer se defender. Cristo confia no Pai. E agora, eu vou te conduzir por um caminho bem prático, para isso não ficar apenas como inspiração. Quando você acorda, existe um instante em que o dia ainda não te tocou, ainda não te provocou, ainda não te cobrou. Esse instante é precioso, porque se você começa o dia com o eu no trono, o dia inteiro vira a resposta. Mas se você começa o dia com Cristo no trono, o dia inteiro vira a direção. Então, eu quero te ensinar uma entrega simples, de poucos segundos para fazer diariamente. Ao abrir os olhos, diga: Jesus governa meu dia. Eu nego o meu eu. Eu escolho obedecer. Só isso, com sinceridade. Porque essa frase, repetida com verdade, enfraquece o velho eu e fortalece o espírito. Agora, presta atenção neste detalhe que poucos percebem. Negar a si mesmo não é só dizer não ao pecado. É dizer não ao direito de ser o centro. É quando você deixa de tomar decisões baseadas em como você se sente e passa a decidir baseado em quem Deus é. Porque sentimentos são ondas, Deus é rocha. E aqui entra um ponto que vai te manter preso até o final com profundidade, porque é uma verdade que muita gente precisa ouvir. Você não precisa sentir vontade para obedecer. Obediência não depende de vontade. Obediência depende de governo. E isso é libertador. Porque se você espera vontade, você vive oscilando. Mas quando Cristo governa, você permanece. Mesmo em dias difíceis, mesmo quando a alma está pesada, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém aplaude. E é nesse lugar que nasce uma autoridade silenciosa, a autoridade de quem não é mais arrastado pelo próprio interior, a autoridade de quem não precisa se provar, a autoridade de quem aprendeu a perder por fora, sem perder por dentro. E isso é raro. É por isso que poucos aceitam, porque muitos querem o resultado do discípulo, mas não querem o processo do discípulo. Querem a paz, mas não querem a renúncia. Querem a presença, mas não querem a obediência. Querem a colheita, mas não querem a semente. Mas você não está aqui por acaso. Se você chegou até este ponto do vídeo, algo dentro de você está dizendo: eu quero isso de verdade. Então eu quero fazer um engajamento bem sutil, como um marco de decisão sem repetição vazia. Se você sente que Deus está te chamando para uma vida mais rendida, comenta: eu digo sim. Só isso. Porque esse sim não é para mim,
é para você. É um altar público de uma decisão interna. Agora, eu vou começar a preparar o fechamento e eu quero que você permaneça com atenção, porque o final não é um encerramento rápido, é um selo, um lugar de descanso por dentro, uma declaração que reorganiza a mente e coloca o coração no eixo. E antes de selar, eu preciso te mostrar, em poucas frases, o maior engano sobre negar a si mesmo. O engano é achar que isso é perder a vida. Não é. É parar de desperdiçar vida tentando proteger o ego. É parar de viver como refém de carências. É parar de viver como escravo de impulsos. Negar a si mesmo é, finalmente, respirar como alguém que foi encontrado por Deus. E quando isso acontece, algo muda no seu olhar. Você para de perguntar o tempo todo, o que eu ganho com isso? E começa a perguntar, o que isso produz em mim diante de Deus? E essa pergunta muda escolhas, muda rotas, muda companhias, muda palavras, muda prioridades. Agora, eu quero te conduzir ao decreto principal deste vídeo. Eu quero que você diga com calma, sem pressa, como quem coloca o coração no altar. Repita comigo, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo Jesus. De novo com fé, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo Jesus. Agora faz mais uma vez bem devagar, deixando isso descer. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo Jesus. Respira, sente o peso saindo, sente o controle afrouxando, sente a paz chegando como uma presença que abraça. E aqui vai uma última entrega, simples e profunda. Jesus, eu te dou o meu trono. Eu não preciso mais vencer. Eu preciso permanecer em ti. De novo, Jesus, eu te dou o meu trono. Eu não preciso mais vencer. Eu preciso permanecer em ti. Agora, para selar esse momento, eu quero que você escreva nos comentários o decreto principal do vídeo, exatamente assim. Eu nego a mim mesmo, tomo minha cruz e sigo Jesus. Escreve como uma aliança, e se este vídeo te ajudou, eu te peço também, com carinho, curta e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E compartilhe com alguém que você ama, alguém que precisa ser fortalecido por esse chamado. Que Deus te cubra com paz, que Ele fortaleça sua decisão, que Ele governe seu coração com mansidão e firmeza. E quando o eu tentar voltar para o trono, você vai lembrar, eu já decidi, eu sigo Jesus, agora está entregue. Você pode descansar,